Olá, caros alunos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Verônica e vou trabalhar com vocês a partir de agora a disciplina de Sociologia. Estive conversando com o professor Juscelino e ele me disse que estava fechando com vocês a unidade 2, para poder fecharmos aí também o nosso segundo bimestre. Então, essas 2 semanas agora, nós estaremos fazendo aí uma revisão de toda a unidade 2 do livro didático de vocês, certo? Conto então com a participação e o empenho de todos na realização das atividades. Então, vamos lá. Então, vejamos. O tema da unidade 2 é Viver em Sociedade, Desafios e Perspectivas das Ciências Sociais. Vamos começar falando um pouquinho sobre as transformações da sociedade. Nós sabemos que, de alguma maneira, todos nós interagimos com os fatos que ocorrem, no mundo, seja porque nós estudamos esses fatos ou por estarmos aí informados sobre a nossa comunidade, sobre a nossa cidade, sobre o país, enfim, sobre o mundo todo. Hoje, aí, com os avanços das mídias de comunicação, nós sabemos as notícias do mundo todo em tempo real. E a principal função desses meios de comunicação é nos manter informados sobre todos os acontecimentos. E nós sabemos que isso hoje ocorre numa velocidade muito grande. Então, hoje nós sabemos de tudo o que acontece no mundo. O indivíduo e a sociedade influenciam um ao outro o tempo todo. Então, nós sabemos que participamos de um complexo conjunto de grupos sociais, que têm laços entre si por meio da cultura e das relações sociais produtivas e de trabalho entre as pessoas. Então, a nossa sociedade ela é como se fosse uma grande máquina, onde cada um tem um papel fundamental nessa engrenagem toda. Vejamos o que diz aí o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin sobre essa relação do indivíduo com a sociedade. O ser humano define-se, antes de tudo, como trindade: indivíduo, sociedade e espécie. O indivíduo é o termo dessa trindade. Cada um desses termos contém os outros. Não só os indivíduos estão na espécie, mas também a espécie está nos indivíduos. E não só os indivíduos estão na sociedade, mas a sociedade também está nos indivíduos, incutindo-lhes, desde o nascimento deles, a sua cultura. A cultura e a sociedade permitem a realização dos indivíduos. As interações entre os indivíduos permitem a perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade. Então, o que o filósofo e sociólogo quer nos dizer com esse texto? Que nós somos influenciados pela cultura e pela sociedade. Então, quando nós nos tornamos um indivíduo, um determinado indivíduo, é referente àquilo que nós somos influenciados durante toda a nossa vida. Então, quando nós nascemos ali num determinado ambiente, nós recebemos o tipo de educação que vai nos moldando enquanto indivíduos. E isso é o que vai definir quem nós somos e a qual comunidade pertencemos. Vejamos aqui algumas mudanças que ocorreram aí na sociedade no século XX e nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Então, vou pontuar aqui algumas delas. As alterações nas fronteiras e alianças entre países, grandes potências tentam manter a sua posição dominante, povos e nações clamam por paz e justiça, avanços tecnológicos, quantidade e variedade de informações aumentam, artistas e ativistas buscam ser ouvidos, vistos ou lidos através de suas matérias, as estruturas familiares se diversificam, instituições políticas ganham e perdem credibilidade, a economia se torna mundialmente interligada, regimes políticos entram em colapso, mobilizações sociais convergem e divergem sobre problemas e soluções para os problemas. Então, nós vimos aí várias transformações. E muitas dessas transformações estão presentes no nosso dia a dia. Como as famílias, por exemplo, as estruturas familiares. Se formos pensar nas famílias do início do século passado, que eram as famílias tradicionais, o pai, a mãe e os filhos. Hoje nós temos aí famílias que só com a mãe,
e os filhos, ou os avós e os netos, né, ou famílias que têm duas mães e o filho. Então, nós temos aí, né, presente no nosso dia a dia. Os avanços tecnológicos também uma grande mudança, né, que transformou completamente a própria organização da sociedade, o próprio funcionamento da sociedade. Transformou também as relações entre as pessoas. Então, são muitas essas mudanças que influenciam diretamente, né, no tempo que nós estamos vivendo hoje, na sociedade atual. Nós estamos imersos em mudanças e que afetam os nossos hábitos, costumes, modo de pensar, estilo de vida, visão de mundo, forma de se organizar e modo de vida, organizar a vida coletiva. Essas mudanças sociais, elas resultam de fatores culturais, fatores políticos, fatores econômicos e religiosos. Então, nós vimos aí que todas essas mudanças que ocorreram na sociedade no século XX, elas influenciam, elas afetam, né, drasticamente os nossos hábitos e os nossos costumes, o nosso estilo de vida. Por exemplo, né, a maneira como nos comunicamos hoje. Antigamente, as pessoas usavam, né, para se comunicar, a carta, que é um dos mais antigos, e hoje não. Instantaneamente, você envia mensagens, né, via aplicativos. O e-mail já nem está se usando mais tanto, mas ainda se usa, chamadas de vídeo. Então, a maneira como as pessoas vivem, como as pessoas, né, interagem, ela acaba sendo transformada devido os avanços tecnológicos e as transformações da sociedade também. Com as constantes mudanças tecnológicas, nós temos a necessidade de nos adaptar a valores e situações em rápida mutação. Então, nós temos aí um exemplo, né, muito claro de tudo isso aí. Nós estamos vivendo aí nesse tempo de pandemia e nós tivemos que, né, reinventar a nossa forma de ensinar e de aprender. Então, essas aulas remotas, elas são um exemplo de como nós, seres humanos, nós mudamos a nossa forma de se organizar de acordo com os acontecimentos, de acordo com as transformações que ocorrem no nosso dia a dia. Então, ao analisarmos essas mudanças, nós percebemos que ser contemporâneo é estar no mundo, no presente, é participar do aqui e do agora, e captar os anseios do nosso tempo. Então, ser contemporâneo é você estar participando da vida em sociedade no tempo em que você está vivendo, é interagir, né, é saber conviver e aceitar as mudanças, né, que o tempo nos oferece. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é a vida em sociedade. Mas, para falar de sociedade, nós temos que entender primeiro o que é a sociedade, né? Então, em princípio, ela é uma teia de relações sociais, voluntárias e contratuais, que envolve comunicação, consenso e diferenças entre indivíduos e os grupos sociais. Eles mantêm laços linguísticos, culturais e no modo como se relacionam e trabalham. Então, são componentes fundamentais da vida social. As relações sociais, a comunicação e a interação. Então, esses são os componentes fundamentais dentro da vida social. E nós vemos ali o que é a sociedade, né? É toda essa teia de relações, né? É toda essa relação, essa interação que o indivíduo tem com o outro. E tudo isso, né, faz parte de uma grande máquina, onde se um para, né, acaba travando tudo. Então, a nossa sociedade, ela é como se fosse uma grande máquina, onde cada indivíduo tem ali o seu papel fundamental. Os seres humanos formam unidades sociais, como as famílias e associações diversas que atendem de forma organizada às suas necessidades básicas, né, que é abrigar, é comer, vestir, dormir e estar seguro. Essa capacidade de construir grupo mostra que nós somos seres gregários, ou seja, desde que nascemos, nós já nascemos dentro de um grupo, que é o nosso grupo familiar. Então, nós somos gregários já por natureza. E durante toda a nossa vida, nós continuamos fazendo parte de outros diversos grupos, como a vizinhança, a escola, o clube, né, a universidade, e por aí vai.
Então, nós estamos sempre vivendo em grupos, e isso nos torna seres gregários. Vamos falar um pouquinho agora do que é a sociabilidade. Então, quando o agrupamento de pessoas faz circular as informações, estabelecendo redes sociais em que os indivíduos compartilham interesses, gostos e opiniões, temos o fenômeno da sociabilidade. Resumindo, o que é sociabilidade? É a capacidade que nós temos de conviver com outras pessoas. A interação social na sociedade, nos processos de sociabilidade, torna-se o meio de manter unidos os grupos e as tramas de relações sociais. Então, essa interação, ela é fundamental para que se mantenha, né? Não tem como vivermos em grupo sem interagir, né, com as pessoas que estão nos grupos do qual fazemos parte. Segundo o sociólogo George Simmel, o que faz com que a sociedade, na acepção até agora válida da palavra, seja a sociedade, são evidentemente as formas de interação. Então, não há uma sociedade sem haver a interação entre os indivíduos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as relações sociais que ocorrem dentro da nossa sociedade. As relações sociais têm e fazem a história, acontecem no tempo e no espaço, físico, social e hoje virtual também. E são consideradas o objeto de estudo por excelência de uma das disciplinas que compõem as ciências sociais, que é a sociologia. Como as relações entre indivíduos e entre os grupos, elas não acontecem em plano de igualdade, mas a partir de posições sociais hierarquizadas, elas implicam em relações de poder. Então, vejamos algumas dessas relações de poder existentes na sociedade. O poder se constitui na capacidade de conseguir algo, de condicionar a vontade de alguém, de dirigir. Então, nesse sentido, vejamos alguns exemplos. A sobreposição e subordinação na relação patrão-empregado, a concorrência entre as empresas, a produção de comportamentos variados, como a moda e outras formas de consumo. Então, quando nós somos influenciados também, né, pela TV, pelas revistas, pelas redes sociais, para determinadas modas, determinado gosto musical, nós também estamos vivendo essa relação de poder, ou seja, acaba que as pessoas são dominadas, são controladas. A divisão do trabalho em diferentes tarefas e cargos, a formação de partidos políticos, a organização de uma comunidade religiosa, uma quadrilha de contraventores agindo contra a população, uma cooperativa econômica de agricultores, uma escola onde interagem os professores, os alunos, a família com a convivência entre pais e filhos, ou entre irmãos, primos, tios e avós. Então, todos esses exemplos aí nos mostram, né, as relações de poder existentes na sociedade. Então, nós sabemos que dentro de cada grupo, de cada comunidade, existe aí essa relação de poder, essa hierarquia, né? Um exemplo claro é as nossas famílias. Nós temos aí o pai e a mãe, né? E os filhos. Então, o pai e a mãe geralmente é quem organiza, é quem detém aí um poder maior de decisão dentro da família. A escola também é um exemplo, né, de hierarquia. Nós temos a direção da escola, temos os supervisores, os professores, os alunos, né? Então, cada um ocupando aí a sua posição dentro desse grupo. Os meios não alteram a natureza essencial das relações. Então, nós vamos ver aqui nesse texto que nem a ciência, que nem a técnica, nem a informática, elas alteram a natureza essencial das relações sociais, dos processos e estruturas de apropriação ou distribuição das riquezas e da dominação da sociedade capitalista. Então, veja bem, com todo esse avanço tecnológico, com toda essa nova organização da sociedade, né, as mesmas hierarquias, né, que existiam antigamente continuam existindo. Ou seja, a sociedade ela continua sendo dividida em várias classes, né, e várias hierarquias de poder. Como exemplo da permanência de certas estruturas e relações sociais, pode ser citado o recente uso ampliado das novas mídias nos relacionamentos.
elas trouxeram características novas para a interação entre as pessoas, como outras maneiras de conceber a amizade, de trocar informações, uma mudança na percepção da privacidade e mesmo de se relacionar com o espaço. Isso, no entanto, não provocou transformações significativas na estrutura das classes sociais. A sociedade continua sendo um agregado de indivíduos e grupos movidos e organizados por seus interesses comuns, ainda que esses interesses se diversifiquem ao longo do tempo. Então, nem a ciência mesmo, nem toda essa informática pode, né, alterar aí essa essência das relações sociais, que existe lá desde os primórdios aí, essas diferenças entre as pessoas. Vamos falar agora das desigualdades sociais na sociedade contemporânea. As ciências sociais mostram haver diferenças sociais que variam conforme as características, como a idade, o sexo, a conformação física e a origem étnica das populações e dos indivíduos. Porém, também a religião, a cultura e as profissões estabelecem distinção entre os indivíduos e grupos sociais e interferem nas suas relações. Então, vejamos aí que dentro da nossa sociedade, né, existem muitas diferenças sociais e elas são de diversas maneiras, né? Seja pela idade, seja pela etnia, seja pela cor, né? Seja pela cultura. Então, nós temos aí várias diferenças existentes na sociedade de hoje. As desigualdades sociais, elas consistem em diferenças de acesso de indivíduos e grupos aos bens materiais, a direitos e compensações que a vida em sociedade propicia, como o direito a serviços de saúde e os ganhos salariais por trabalho executado. Ou seja, as desigualdades sociais, elas estabelecem uma hierarquia, determinam quem tem maior ou menor acesso aos bens, serviços e direitos. Então, vejamos bem, na Constituição Federal, lá nos é garantido, né, o direito à educação, de qualidade e tudo mais. Porém, nem todas as crianças, adolescentes e jovens têm direito a essa educação de qualidade. E isso, né, devido à condição financeira, né, muitas vezes quem tem dinheiro consegue estudar numa boa escola, né, consegue ter realmente uma educação de qualidade. E as classes menos favorecidas, infelizmente, né, às vezes nem conseguem estudar, não usufruem desse direito que está garantido lá na Constituição Federal. Então, esse é um exemplo aí dessas desigualdades, né, devido à sua condição social e até mesmo à sua escolaridade, à sua profissão. Então, essas desigualdades, elas estão ligadas aí a quem nós somos na sociedade. Vamos ver agora, dentro das desigualdades, as teorias de classe e a estratificação social. Mas para entendermos isso, vamos ver o que é mobilidade social. É a possibilidade de indivíduos e grupos mudarem de posição na sociedade. Então, veja bem, de repente, uma pessoa que nasce na classe baixa, ela estuda, né, vai para a universidade, faz um curso superior, onde ela, né, terá uma remuneração melhor e ela será, né, promovida, ela vai para a classe média. Então, isso é mobilidade social, é quando a pessoa tem a possibilidade, né, de mudar de classe social. Classes sociais, o que são? São grandes grupos que se diferenciam pelo poder econômico e político, que possuem e pelo lugar que ocupam na produção e no consumo. Então, o que isso quer dizer? Que as classes sociais, essa divisão que existe na sociedade. Então, determinado grupo são trabalhadores que ganham determinados salários e conseguem comprar determinados produtos. Já a classe média, né, é um grupo que já tem uma remuneração melhor, que já consegue, né, ter um outro nível de consumo e também, né, participam aí de cargos, né,
melhores e que têm destaque dentro da sociedade. E a mobilidade social de indivíduos, ela pode se dar pela escolarização, pela participação política ou pela profissão. Então, a mobilidade é essa capacidade que o indivíduo tem de mudar de uma classe para outra. E isso pode acontecer, né, pela escolarização, como o exemplo que eu dei antes, ou também pela sua participação na política ou a profissão. Porém, há outros fatores determinantes das desigualdades sociais, como as relações étnico-raciais e as de gênero. Vamos ver o que diz Karl Marx, né, sobre o principal definidor da posição do indivíduo na estrutura social. Então, ele diz que é a propriedade dos meios de produção, ou seja, as pessoas que detêm, né, ali os meios de produção, ou seja, o dono da empresa, o dono da indústria. Então, ele acredita que isso define, né, a posição do indivíduo na estrutura social. Assim, a sociedade capitalista ela estaria dividida em duas classes fundamentais, que são os proprietários dos meios materiais, ou seja, o dono do capital, e os que possuem apenas a força de trabalho, que seriam os trabalhadores, né, os proletariados, os que estariam na base da pirâmide. Já para o sociólogo Max Weber, ele afirma que a posição do indivíduo se deve a 3 fatores, que é o status, a riqueza e o poder político em relação ao restante da sociedade. Então, muitas vezes, a pessoa pode não ter riqueza, mas às vezes ela tem o poder político dentro da sociedade, e isso já os diferencia das demais. Então, reflita. E para você, o que define a posição do indivíduo na sociedade? Pense sobre isso. E para terminar aí o nosso assunto da aula de hoje, vamos observar aqui esse mapa mental que vai nos ajudar a entender melhor o que é a estratificação social. Então, estratificação, ela vem de estratos, né? Ou seja, é a divisão da sociedade em camadas, em hierarquias. Então, a estratificação social, ela traz o quê? Injustiças, diferenças, né? Vantagens, oportunidades, recursos, as hierarquias de distribuição de renda, prestígio, poder. E aqui nós temos, primeiro, relações com o meio de produção, né, dentro das classes sociais, e a posição que o indivíduo ocupa dentro do processo produtivo. Então, aqui nós temos uma pirâmide, né? E geralmente quem está lá no topo da pirâmide é quem detém da riqueza e do poder político, quem tem status, né? E aqui os 3 tipos de estratificação: a econômica, que é de bens, recursos e riquezas; a política, que é o poder de decisão; e profissional, que é o status que a pessoa tem, né? Dependendo aí da sua profissão, contatos e cargos, né? Então, na nossa aula de hoje era isso. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais, né, sobre essa vida em sociedade, sobre essas transformações e mudanças ocorridas. E conto com vocês na realização da atividade. Acessem lá o Classroom, né, a atividade será realizada no Google Formulário. Então, espero que vocês possam ler, peguem o livro para responder a atividade e façam com bastante dedicação e responsabilidade. Até logo. Até a próxima aula, se Deus quiser.